Seção 5ª. Do processo legislativo. Artigo 69. O processo legislativo compreende a elaboração de: inciso 1º. Emendas à lei orgânica. Inciso 2º. Leis complementares. Inciso 3º. Leis ordinárias. Inciso 4º. Decretos legislativos. Inciso 5º. Resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis do Distrito Federal. Subseção 1ª. Das emendas à lei orgânica. Artigo 70. A lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º. De 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Legislativa. Inciso 2º. Do governador do Distrito Federal. Inciso 3º. De cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por 1% dos eleitores do Distrito Federal distribuídos em, pelo menos, 3 zonas eleitorais, com não menos de 0,3% do eleitorado de cada uma delas. Parágrafo 1º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e considerada aprovada se obtiver, em ambos, o voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Parágrafo 2º. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa diretora da Câmara Legislativa, com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda que ferir princípios da Constituição Federal. Parágrafo 4º. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Parágrafo 5º. A lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Subseção 2ª. Das leis. Artigo 71. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, observada a forma e os casos previstos na lei orgânica, cabe: inciso 1º. A qualquer membro ou comissão da Câmara Legislativa. Inciso 2º. Ao governador. Inciso 3º. Aos cidadãos. Inciso 4º. Ao Tribunal de Contas, nas matérias do artigo 84, inciso 4º, e do artigo 86. Inciso 5º. A Defensoria Pública, nas matérias do artigo 114, parágrafo 4º. Parágrafo 1º. Compete privativamente ao governador do Distrito Federal a iniciativa das leis que disponham sobre: inciso 1º. Criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional, ou aumento de sua remuneração. Inciso 2º. Servidores públicos do Distrito Federal, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3º. Organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inciso 4º. Criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Estado do Distrito Federal, órgãos e entidades da administração pública. Inciso 5º. Plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias. Inciso 6º. Plano Diretor de Ordenamento Territorial, Lei de Uso e Ocupação do Solo, Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília e Planos de Desenvolvimento Local.
Inciso 7º. Afetação, desafetação, alienação, aforamento, comodato e cessão de bens imóveis do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Não será objeto de deliberação proposta que vise a conceder gratuidade ou subsídio em serviço público prestado de forma indireta, sem a correspondente indicação da fonte de custeio. Parágrafo 3º. As emendas parlamentares à proposição de iniciativa do Poder Executivo, inclusive aos projetos de lei de que trata o parágrafo 1º, inciso 6º, deste artigo, devem guardar pertinência temática com a matéria a deliberar. Artigo 72. Não será admitido aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Nos projetos de iniciativa exclusiva do governador do Distrito Federal, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º, da Constituição Federal. Inciso 2º. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara Legislativa, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. Artigo 73. O governador do Distrito Federal pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Se, na hipótese prevista no caput, a Câmara Legislativa não se manifestar sobre a proposição em até 45 dias, esta deverá ser incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. Os prazos de que trata o parágrafo anterior não correm nos períodos de recesso da Câmara Legislativa, nem se aplicam a projetos de código e de emendas a esta lei orgânica. Artigo 74. Aprovado o projeto de lei, na forma regimental, será ele enviado ao governador que, aquiescendo, o sancionará e promulgará. Parágrafo 1º. Se o governador do Distrito Federal considerar o projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, os motivos do veto ao presidente da Câmara Legislativa. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do governador importará sanção. Parágrafo 4º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado ao governador para promulgação. Parágrafo 5º. Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no artigo 66, parágrafo 4º, da Constituição Federal, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até a sua votação final, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados, em votação ostensiva. Parágrafo 6º. Se a lei não for promulgada em 48 horas pelo governador nos casos dos parágrafos 3º e 4º, o presidente da Câmara Legislativa a promulgará e, se não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Parágrafo 7º. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa. Parágrafo 8º. Caso o projeto de lei seja vetado durante o recesso da Câmara Legislativa, o governador comunicará o veto à comissão a que se refere o artigo 68, parágrafo 5º, e, dependendo da urgência e da relevância da matéria, poderá convocar a Câmara Legislativa para sobre ele se manifestar, nos termos do artigo 67, inciso 4º. Artigo 75. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos deputados da Câmara Legislativa e receberão numeração distinta das leis ordinárias. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, constituirão leis complementares, entre outras,
Inciso 1º. A Lei de Organização do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Inciso 2º. O regime jurídico dos servidores públicos civis. Inciso 3º. A Lei de Organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Inciso 4º. O Código Tributário do Distrito Federal. Inciso 5º. A lei que dispõe sobre as atribuições do vice-governador do Distrito Federal. Inciso 6º. A lei que dispõe sobre a organização do sistema de educação do Distrito Federal. Inciso 7º. A lei de organização da Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal. Inciso 8º. A lei que dispõe sobre o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. Inciso 9º. A lei que dispõe sobre a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Inciso 10. A lei que dispõe sobre o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Inciso 11. A lei que dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento Local. Inciso 12. A Lei de Organização e Funcionamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Subseção 3ª. Da Iniciativa Popular. Artigo 76. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara Legislativa de emenda à lei orgânica, na forma do artigo 70, inciso 3º, ou de projeto de lei devidamente articulado, justificado e subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado do Distrito Federal, distribuído por 3 zonas eleitorais, assegurada a defesa do projeto por representantes dos respectivos autores perante as comissões nas quais tramitar,